Bom, meus amigos, estamos aqui num formato hoje completamente diferente. Vamos fazer um podcast com duas pessoas, mas muito importantes da Renault. Gostaria de apresentar para vocês o Kaique, que é o responsável pela parte de imprensa e marketing. É o cara que manda prender e manda soltar aqui dentro da Renault. É ou não é, Kaique? Olha, né, te respondendo, então eu mando mesmo, ninguém obedece. Mas a gente manda, entendeu? Essa é brincadeira, né? Mas obrigado pelo convite. Kaique é um cara que tem muita experiência dentro da Renault, pode nos ajudar bastante a tirar algumas dúvidas. E também o Andrei, responsável pela engenharia do novo projeto da Renault e outros projetos também. Então, é um cara que eu gosto muito de falar, principalmente porque está dentro da minha área, né? A área mais técnica, aquela área que me motiva mais a gravar os vídeos. Pois bem, o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre o Kardian, mas não só sobre ele. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o novo posicionamento da Renault no mercado. Afinal de contas, vocês já anunciaram há bastante tempo o Renolution, né, e vem com bastante mudanças. Agora a gente começa a ver a mais importante delas, que é o produto novo. O Megane E-Tech já foi um baita produto, mas era um produto importante, porém um pouco menos acessível ao público de massa, né? Já o Kardian continua sendo um carro assim que nem todo mundo vai conseguir comprar, mas já chega mais dentro da realidade de uma porção maior dos brasileiros. Porém, antes de eu fazer qualquer pergunta, conte um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi desenvolver esse projeto? Foi fácil assim convencer a matriz? A gente sabe que nunca é fácil, né? Bom, o projeto, vamos falar do projeto em si, né? Como que a gente vivenciou esse projeto? O projeto é um projeto que nasceu por volta de 2 a 3 anos já. Né? A gente tem um corpo de engenharia que participou desse projeto aqui no Brasil. Dentro desse corpo de engenharia temos muitos engenheiros fortemente qualificados, muitos deles que tiveram uma passagem pelo nosso corporativo lá na França, capitalizando toda essa experiência que a Renault tem de mais de um século de desenvolvimento de veículos. E a concepção, o desenvolvimento foi feito por esses engenheiros e também a validação. Nós temos aqui quase 90% da capacidade de validar esse veículo, né, e outros, né, esse veículo em particular, aqui no Brasil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, validar é uma coisa, né? A outra é tu realmente desenvolver por aqui. O quanto a matriz chegou e jogou para vocês assim, adequem, outra, quanto vocês realmente criaram o produto aqui? Então essa aqui é tanto a parte de desenvolvimento da nova plataforma, quanto do veículo como um todo, o Upper Body, foi feito aqui no Brasil. E a gente, inclusive, a parte de simulação numérica. Né? Nós tivemos mais de 10 mil horas de simulação de elementos finitos, tudo feito aqui para garantir, né, o melhor acústica desse veículo, né, nas rigidez torsionais, segurança. Para quem não sabe o que ele está falando, basicamente assim, quando tu joga um modelo no computador e faz todas aquelas análises sem ter o modelo físico. Então, isso economiza tempo e economiza dinheiro. Tu consegue chegar a uma solução mais próxima da final só no modelo matemático, né? Só dentro do computador. Qual foi a estratégia de vocês? Porque agora eu vou pegar um ponto bem crítico, tá? Qual foi a estratégia de vocês em escolher um carro que, tudo bem, pela classificação do Inmetro é um SUV, mas ele está mais para um crossover do que efetivamente um SUV naquele sentido carro grande, aquela coisa mais americana de ser, né? Aquele carro com chassis e tal. Ele é muito mais parecido com os SUVs compactos que a gente tem hoje, o Pulse, o Nivus e alguns outros no mercado. Como é que vocês decidiram, nós vamos atuar neste tamanho e não pegar um carro maior para começar isso? Puder responder essa parte, Felipe, o ponto a gente está sempre analisando o mercado, né? A gente tenta sempre, né, descobrir aquilo que o cliente quer, mas não só hoje, também no futuro. E dentro dessa análise de mercado, né, a gente divide o mercado ali em vários segmentos, né, vários tamanhos de carro, como você bem sabe, tudo. E é claro que o mercado brasileiro, e não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, os clientes têm buscado carros com essas características que você disse de SUV. Mas o que é essa característica de SUV? Basicamente um carro mais altinho, vamos dizer assim, que tem uma aparência de ser mais robusto ainda. Então isso, você vê que, falando de mercado, hoje, Brasil, 50% dos clientes são mulheres. E as mulheres gostam dessa posição mais alta de dirigir, que transmite mais segurança no trânsito.
ela fica mais alta, né, perante os outros veículos que estão transitando também. Então, é uma característica, uma tendência de mercado. Isso nasceu, como você disse, nos Estados Unidos, né, derivados das picapes, aqueles carros grandes e tal, mas mesmo a Europa, hoje, já migrou, vamos dizer assim, para os SUVs. É curioso. Existe um apelo maior, mas sabe o que eu pergunto isso? É assim, todo mundo gosta de um carro mais espaçoso, todo mundo quer mais conforto, mas quando a gente vem para a nossa realidade brasileira, a gente vê que as nossas ruas não foram dimensionadas para um carro do tamanho americano. Não adianta tu ter um SUV grande. Eu tive um SUV grande e foi bom para viajar, para usar na cidade, no dia a dia, para levar minhas filhas no colégio. Era um problema. E aí, quando a gente encontra um carro desses, eu vejo, poxa, tem muita gente que eventualmente vai torcer o nariz simplesmente porque não é um carro grande. Acho que a grande dificuldade que vocês vão ter é mostrar para essas pessoas que ele pode ser sim um carro muito prático, confortável por dentro, bom de dirigir e ao mesmo tempo, né, não ser tão exagerado por fora, se tornando prático. A maioria do uso é realmente na cidade e a maioria do uso é com uma pessoa só, em geral. Aí sim, tem um uso ali um pouco familiar que busca um filho na escola e tal, duas pessoas dentro do carro. Então a maioria do uso. Então, realmente um carro desse segmento, e o Brasil, aí voltando para o Brasil, esse segmento é o que mais cresce hoje no mercado brasileiro, que é esse SUV compacto. Exatamente por isso. E se vai para os Estados Unidos de novo, que você estava citando, são grandes cidades, grandes ruas, grandes avenidas. Não é a realidade do Brasil. Até o estacionamento é grande. É grande. Tem espaço para tudo. Shopping, Aqui não, né? Aqui não. Então, um SUV compacto hoje é realmente o grande desejo, né, dos clientes brasileiros. E aí, acertar fazer esse compromisso entre o carro que traz essas características de SUV no tamanho correto para as cidades brasileiras, né, é o que a gente buscou depois exatamente de todas essas análises, acompanhamento de mercado e tudo isso. Então esse é o segmento, a gente tem certeza que hoje tem crescido e a oferta do Kardian vai ajudar com que ele cresça ainda mais, porque é mais um produto que vem aí atender esse desejo desse consumidor. Bom, eu vou dar uma recomendação para o pessoal que está nos assistindo. Se vocês ainda não viram um teste, a avaliação que a gente fez aqui em Gramado desse carro, eu recomendo que vocês vejam. Porque a gente exagerou no teste, tá? A gente pegou pesado com o carro. E eu me impressionei com o acerto de suspensão, de chassis, monobloco, tudo do carro, eu achei muito bom. Até falei para o Kaique, vou falar aqui ao vivo de novo, eu achei sinceramente que o carro ficou tão acertado, mas tão acertado, que o motor não é ruim, mas poderia ter recebido um motor maior. De tanto que eu fiquei com o carro na mão. E outra coisa que é boa, que aí tem a ver com o que o Kaique falou também, o fato de ele ser mais altinho não é só a posição de dirigir. Andar em ruas completamente sem pavimento, foi onde a gente foi. Eu peguei ali umas vielas braba que eu conheço aqui em Gramado. E, cara, ele passou sem raspar uma vez embaixo. E eu não passei devagar. Eu passei nos lugares assim, ó, que ninguém teria passado. E não raspou embaixo. E com conforto. Isso eu achei muito bom. Aí eu jogo a pergunta para o Andrei. Como vocês chegaram nesta equação? Esse trabalho ele foi feito justamente nessa nova plataforma. Então, a gente traz nessa nova plataforma toda a possibilidade de fazer esse desenvolvimento, principalmente para o nosso mercado latino-americano, para o tipo de dirigibilidade que o nosso cliente aqui gosta. E como que a gente fez isso? A gente tem uma nova suspensão dianteira e traseira. Na suspensão dianteira, nós trouxemos, por exemplo, uma novidade que é o braço oscilante com duas buchas verticais. Essa definição, ela traz um conforto na suspensão dianteira muito forte. E a gente conseguiu fazer isso sem impactar o handling. E o handling ele é garantido pela rigidez dos pontos de fixação que a gente traz na suspensão. E além disso, na suspensão traseira, a gente tem uma fixação da suspensão diretamente na carroceria, tá? Sem peças intermediárias, que nos garante um melhor controle da geometria da suspensão traseira. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente acha que só a suspensão multilink é que vai dar uma boa estabilidade no carro. E o que eu vi hoje não foi isso. Não foi isso. Uma suspensão semi-independente, aquela suspensão que teoricamente é utilizada em carros mais baratos e que tu não vai ter um comportamento esportivo do carro. Eu consegui encontrar um carro muito na mão, que mesmo fazendo curvas rápidas, curvas fechadas, ele ainda assim, ele não levanta a traseira, ele praticamente ele não inclina. Muito bom de curva mesmo. E ao mesmo tempo, quando eu peguei uma buraqueira, eu não senti desconforto.
Fim de curso de suspensão? Nenhuma. Raspar embaixo? Nenhuma. Pô, eu fiquei realmente surpreso com o acerto desse carro. Ou é difícil chegar neste equilíbrio, né? Mas aí o eixo traseiro, né, Andrei, completando aqui, se me permite, né, o eixo traseiro de torção e tal, mas também tem, né, uma barra anti-rolagem. Ou seja, ele tem mais uma, né, range, né, de trabalho para poder garantir isso, o conforto e a estabilidade, o handling, como o Andrei falou. Então, muita tecnologia, né? Exatamente. E além disso, foi feito exatamente o trabalho de tuning, desenvolvimento de tuning, de molas, amortecedores, batentes, da barra anti-rodagem, da suspensão, para realmente adaptar esse carro, desenvolver esse carro com o que realmente desenvolvido para o cliente latino-americano. Então a gente conseguiu com isso justamente o que você falou, esse equilíbrio forte de conforto e esportividade. Sabe que às vezes pode não parecer tão legal falar dos concorrentes, mas eu vou falar, porque eu posso falar. Então, sua opinião sincera, a gente pode falar. As versões normais do Pulse não tem esse comportamento que vocês conseguiram. Tem um comportamento bom, mas não tem esse trabalho tão pesado. O único que chega perto e que é um pouquinho mais firme é o Abarth. O Abarth é bom. Nossa, faz curva muito bem. E por ser um pouco mais altinho, ele também passa bem nos buracos. Mas o que vocês conseguiram ali realmente é um negócio que eu fiquei impressionado, porque ele não tem essa vocação esportiva que o Abarth tem. Ele não foi pensado em fazer curvas dessa maneira, mas vocês conseguiram chegar num carro que me surpreendeu mesmo. Agora, um outro ponto importante, o motor. Muita gente fala do motor 1.0, 3 cilindros e tal, porque não dá retífica, porque vai estragar, porque isso, que aquilo. E eu defendo exatamente o contrário. Inclusive, eu defendo que o motor de vocês é muito melhor que o da concorrência e em durabilidade. Se tu analisar potência, não é, mas em durabilidade é. Conta um pouquinho para nós aí sobre o motor também. O motor 1.0 turbo que a gente está trazendo para o Kardian, ele tem uma curva de torque que chega a 220 Nm. Hoje é a melhor curva de torque da categoria, né, com torque mais alto. E já a baixo regime. Se a gente comparar essa curva com o motor 1.6 aspirado, por exemplo, a diferença é muito grande. E é isso que garante, né, para o Kardian não só essa esportividade que a gente sente na direção, mas também o melhor consumo urbano da categoria. Tudo bem, beleza, tu consegue manter o giro mais baixo, porque o torque está mais baixo, tem mais torque e tudo mais. Mas eu defendo a durabilidade por causa do Body Spray Coating, do DLC, exatamente, de uma série de outras inovações que ninguém vai enxergar, a não ser que tu seja um mecânico e vai desmontar o motor. Eu, como engenheiro, eu fico olhando aquilo e digo, olha, isso não é uma coisa que se coloca no motor comum. Tu vai usar isso em motores de competição, né? Aqueles tratamentos superficiais e tal. E esses tratamentos, só para completar, esses tratamentos superficiais, eles, além de assegurar a durabilidade, eles também garantem para o motor uma melhor eficiência energética. Pois Reduz atrito, né? Reduz atrito. Agora, vale dizer, né, lembrando aqui, que esse motor é da mesma família, né, do 1.3 turbo, que também traz todas essas tecnologias. Então, eles foram desenvolvidos juntos, né, o mesmo família sendo desenvolvido. Esse motor, ele tem, vamos dizer, a mesma capacidade cúbica, né, de cilindros igual a do 1.3. 1.3 é um motor 4 cilindros e esse é o 3 cilindros. Então, o motor irmão, né, do 1.3, que também tem uma excelente, né, receptividade no mercado, excelente desempenho, durabilidade, com todas essas tecnologias. Não muda nada. O turbo é diferente, um pouco menor por causa do tamanho do motor, de um tamanho pequeno para ter essa resposta rápida a baixas rotações. E todo o resto, em termos de tecnologia, digamos assim, utilizados no desenvolvimento, que foi inclusive um desenvolvimento feito em conjunto com a Daimler, né, há alguns anos já, está presente em vários modelos na Europa, chegou agora sendo produzido no Brasil, no Kardian, pela primeira vez, com essa definição completa em termos de tecnologia, para garantir, com todos esses recursos, como o Andrei disse, não só a durabilidade, óbvio, mas também redução de atrito, com consequente redução de consumo, melhor eficiência energética.
falar que é da mesma família difere um pouco do que eu costumo falar. Eu digo que é o mesmo motor com cilindamentos. É mais fácil de entender. Sim. Por quê? Porque quando vocês lançaram esse motor aqui no Brasil, eu fiz até um vídeo da Capture, eu expliquei todas as mudanças que ele tinha, todos esses tratamentos. Quem não viu aí, assiste lá, vou deixar aqui embaixo no link. Eu acho bem interessante, de novo, né? Porque os concorrentes não usam isso. Eles não usam esse tipo de tratamento, esse tipo de material. E é fácil de entender, é mais caro. É mais caro. E aí eu pergunto para vocês, é fácil de entender que é melhor. Mas como vocês chegaram ao ponto de dizer assim, nós vamos gastar mais para fazer o motor e entregar um produto que vai durar mais, sendo que muita gente às vezes diz que não, os fabricantes hoje em dia eles fazem o motor para durar menos porque depois eu vendo mais peças. É ou não é? Eu escuto isso todo dia. Vou dar outra resposta, que é outra lógica, a gente trabalha dentro do desenvolvimento, né? Falamos da plataforma, que vai ser usada em outros modelos, né? É uma plataforma mundial, então a gente busca escala. E o mesmo vale para o motor. Esse motor, então, 1.3, 1.0, né? Já produzimos mais de 1.6 milhão desses motores. Essa família ela é produzida em 5 fábricas no mundo, né? Não só para a Renault, mas para modelos de outras marcas, né, que foram parceiros do desenvolvimento e é também do grupo Renault. Então é um motor que é produzido também, por exemplo, na Inglaterra, né, por outra marca, né, parente, vamos dizer assim. Nós temos fábrica na Espanha desse motor. Então são 5 fábricas no mundo que fazem esse volume ser grande para que a gente consiga viabilizar, oferecer essa tecnologia, ganhando em escala, garantindo confiabilidade, durabilidade, eficiência, trazendo isso para o cliente brasileiro aqui no Brasil com o que tem de melhor. Perfeito. Apoio 100% a iniciativa de vocês. Agora eu pergunto, já que eu ia perguntar da transmissão, mas vou dar fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que o nosso público quer saber. E com relação às tecnologias eletrificadas? Eu sei que vocês não podem contar o que está sendo desenvolvido, até porque é segredo de sigilo, né? Faz parte do desenvolvimento. Toda empresa está desenvolvendo um monte de tecnologia e não pode falar isso porque os concorrentes estão nos assistindo. Mas essa plataforma ela suporta, por exemplo, motor híbrido, motores elétricos. Até que ponto vocês podem chegar com esta plataforma que foi desenvolvida agora? Eu posso responder o que a plataforma, tecnicamente. Sim. Né? Tecnicamente, o que a plataforma suporta. Então, como é uma plataforma, como o próprio Kaique falou, né? Uma plataforma mundial, né? Que a gente está lançando pela primeira vez aqui no Renault Kardian do Brasil, é uma plataforma que foi desenvolvida para ser, além de modular, flexível. Então, ela suporta, dentro da sua tecnologia e da sua flexibilidade, tantos motores de combustão interna, né? Gasolina, flex, mas também motores híbridos. HEV e PHEV, né? E motores que podem variar um torque de 200 até 370 Nm. Ótimo. Pergunta agora para quem não entende nada do que está sendo falado até então. Se eu tentasse colocar um motor híbrido num Stepway, era possível? Olha, digamos que impossível não, mas não era a plataforma adequada para isso, né? não, hoje a plataforma do Stepway, eu não vou poder dizer aqui com todos os detalhes, né, porque eu não fiz esse estudo, né, não fiz esse estudo, mas é como você mesmo disse, né, na engenharia nada é impossível. É que assim, eu acho legal quando a plataforma já nasce com outras possibilidades, porque isso barateia o custo e aumenta a escala. Exatamente. Então, acho que essa é a grande vantagem e essa é a grande diferença de quem não tem o olho clínico, técnico, de olhar para esse carro e dizer assim, poxa, mas ele é um Stepway mais atualizado. Não, ele não é um Stepway atualizado. Ele definitivamente não é. Ele é um carro, no meu ponto de vista, completamente novo. Eu não vi nada nele, nada que fosse o Stepway. Ele pode lembrar por causa do formato, mas ele não é um Sandero, ele não é um Stepway. Você próprio comentou, né, Felipe, que eu acho que isso confirma que você fez a pergunta e seria a linha da resposta. Essa plataforma, o carro desse jeito, comportaria até motores maiores e tal, porque estaria bem ainda no carro. Eu quero que vocês coloquem um motor maior, inclusive. Mas então, ou seja, porque a plataforma já nasceu, vamos dizer, predisposta. Então, uma outra forma talvez de responder é essa. Essa plataforma, colocar a hibridização, outras motorizações, é só instalar. Ótimo. No Stepway, Ótimo. teria que ser feito todo um desenvolvimento, um investimento,
cálculos, novas ferramentas, horas de desenvolvimento, horas de teste. Então, ela não está pronta para isso. Esta plataforma nova está pronta para isso. É basicamente só instalar, que já foi prevista no seu desenvolvimento, ter essas outras alternativas. Excelente. E um último ponto que é bastante polêmico também, de quem não conhece o produto como um todo, né? O câmbio automático de dupla embreagem. A gente tem aí casos de concorrentes que não tiveram um bom histórico com eles. Inclusive eu cito isso no vídeo, quem não assistiu, dá uma olhada lá. A gente sabe que foi bem problemático mesmo. E desde que vocês lançaram o Kardian aqui no Brasil, eu estava dizendo, esse câmbio ele já é utilizado na Europa há mais tempo. E aí eu cheguei aqui e descobri que não. É um câmbio novo, mas ele não é totalmente novo. Será que vocês podem explicar um pouquinho melhor essa história aí? André, olha, é a mesma lógica do motor. Motor 1.0 e 1.3, a gente diz que é da mesma família, né? A mesma acontece com esse câmbio. Ele é um câmbio que o código dele, né, DW23, né, que é da mesma família do DW30. Então, DW30 já temos mais de 1.3 milhão de câmbios rodando na Europa, nas mais diversas aplicações e modelos da Renault, do grupo Renault, como Alpine, coisas desse tipo. Então, é um câmbio já super testado, né, utilizado, com fiabilidade garantida. E por quê? Ele é muito diferente, ou é completamente diferente do que você se referiu aí no passado, né? Alguns clientes tiveram experiências ruins. Vários fatores. Primeiro, nós estamos falando de quase mais de uma década de diferença de geração. Então, só isso já seria uma diferença grande. Mas, além disso, a tecnologia adotada, que a gente chama de câmbio úmido, né, faz com que o câmbio tenha uma durabilidade maior, tenha uma resposta, né, mais eficiente, até pela eletrônica, que é outra geração. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando de um câmbio que a família é utilizada na Europa já em vários modelos, com uma grande satisfação por parte dos clientes e com confiabilidade garantida, digamos assim. E dessa família, a gente, né, desenvolveu esse novo para o Kardian. Então, conjunto motor e câmbio é novo, eles nasceram para se conversarem entre si, né, como parte de software, eletrônica, tudo isso. E aí o resultado, você pode falar melhor, né, qual foi o resultado. Mas para o cliente tem que entender que realmente estamos falando de objetos completamente diferentes do que em algum momento já teve no mercado brasileiro. Sabe que um vizinho meu, uma vez, ele falou uma frase que eu acho que é muito importante, assim, a melhor marca de carro é o carro zero. O carro zero não estraga, não dá problema, não incomoda. E o que a gente está vendo aqui é um carro novo. A minha preocupação sempre é com o carro daqui 5, 6, 10 anos, talvez. Até porque o nosso mercado brasileiro ele utiliza o carro durante muito tempo. O que tu falou é muito importante sobre a questão do DW30. Eu até citei, me corrija se eu estiver errado, mas no meu vídeo eu citei que ele é mais ou menos uns 70%, esse DW23 é uns 70% igual ao DW30, né? Simplificado porque é um motor menor, para ser mais eficiente e tudo mais. Mas o fato de ele estar sendo testado em campo há muitos anos lá na Europa, já dá uma boa base para a gente ter mais segurança de que ele não vai incomodar. Pode incomodar? Pode. Todo mundo sabe disso, né? Por quê? Porque um produto ele tende a desgastar, ou quando ele é submetido a temperaturas, condições diferentes, ele pode incomodar. Mas o fato de vocês já estarem testando ele há muito tempo, já nos dá mais tranquilidade com relação a não ter problemas. Estou certo ou estou errado? Confiabilidade, como é que a gente faz, né, Andrei? É como o Kaique falou, né? E você mesmo bem disse. O fato da gente já ter esse produto, né, não só testando, mas também já na mão de clientes lá na Europa, durante muito tempo, isso mostra que sim, o produto ele é confiável. E aqui no Brasil, nós já testamos mais de 800 mil quilômetros de confiabilidade, de rodagem, com o Kardian, assegurando total confiabilidade desse carro. Se me permite, hein, Felipe e André, quando ele fala testando, é nas condições similares a que você testou hoje, viu? Exatamente. Nosso teste não é passeando, não é em passeando. situações extremas. Ótimo. O que eu vi hoje foi muito bom. Eu gostaria de continuar andando 800 mil quilômetros desse jeito e não quebrar, hein? Olha, essa é a ideia. Gostei. Vamos lá. Acho que um ponto assim que mexe com a cabeça de todo mundo. E a concorrência dos chineses? Como é que vocês veem assim
esse carro perante aos produtos que estão chegando agora de fora? O que vocês veem como fortaleza no Kardian em relação a, por exemplo, um Dolphin ou o Ora da GWM? Que não está na mesma faixa de preço, está um pouquinho acima ali. Não estou falando do Dolphin Mini, né? Estou falando dos outros ali. Está um pouquinho acima, mas tem aquele apelo de ser mais aquela tecnologia diferente, né? Vira a telinha do Dolphin, né? Tem o carro elétrico e tal. Como é que vocês veem, quais são as fortalezas do Kardian? O que ele tem de melhor? Olha, eu te respondo aqui em 2 etapas, digamos assim. A primeira etapa é o seguinte, olha, toda concorrência, né, ela é válida, a gente respeita todo concorrente, faz parte do mercado. O Andrei citou de uma empresa centenária, né, mais do que centenária, 125 anos de existência, como empresa europeia. A Europa, para pegar essa linha de raciocínio, é muito bacana a gente ver. Já teve concorrência dos americanos, em determinado momento, dos japoneses em outro momento, dos coreanos em outro momento, agora dos chineses. Então, assim, é natural, né, que tenhamos concorrência no mercado, isso faz parte. O ponto nosso, isso que o Andrei falou da nossa engenharia, né, a gente tem cerca de 1.000 engenheiros aqui na América Latina. A grande concentração, né, a nossa base é Brasil, hoje com mais de 700 engenheiros. Na Argentina a gente tem outros 200 e poucos. Na Colômbia outros 50, números, né, macro. Então são em torno de 1.000 engenheiros aqui na América Latina. E não é de hoje. Há vários e vários anos desenvolvendo produtos para os nossos clientes, né, que sabemos que vai em estradas como você foi hoje. Então o conhecimento do mercado que a nossa engenharia tem, né, nos dá hoje a capacidade da engenharia, né, com todo o know-how da Europa, com todo o conhecimento do mercado nacional, nos dá, eu acho, uma possibilidade, uma capacidade de oferecer um produto que tem aquilo que o cliente nosso quer como comportamento, que você citou, né, de handling, de segurança, de conforto. Isso não temos dúvida como fazer, e confiabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem aqui um produto que não é algo que foi trazido de um outro mercado, desenvolvido para outro mercado. O nosso foco, a nossa capacidade de engenharia local e o conhecimento de todos esses anos que a gente está aqui no Brasil, nos dá aí uma confiança que é um produto que está realmente trazendo ali muita qualidade e aquilo que o cliente brasileiro busca. Essa é a nossa proposta. Mas concorrência faz parte do negócio e estamos aí convidando os clientes a conhecer o nosso produto, porque a gente acredita que ele tem qualidades. Tu sabe que quem não conhece isso que o Kaique está falando, fica até meio estranho de explicar às vezes, mas eu vou tentar falar de um jeito que eu já trabalhei na indústria durante 20 anos, né? Então passei por muitas fases lá dentro. Quando a gente fala em confiabilidade, uma coisa é tu fazer o teste no laboratório. Vocês definem vários testes, eles colocam o carro à prova, as peças à prova, né, e ficam lá testando e validando, e beleza, foi aprovado. Quando tu bota o produto em campo, sempre aparece algo diferente que tu não estava esperando. Então, quem está chegando, né, agora vai passar por problemas que em outros países, em outros lugares, não enfrentava antes. Isso é uma coisa que é certo. Tomara que sejam poucos, mas alguma coisa vai acontecer. E quanto mais tempo vocês tiverem no Brasil desenvolvendo para os brasileiros, melhor o conhecimento e já a chance de errar é menor. Porque o engenheiro não é aquele que acerta sempre, né? É o que erra menos. Essa é a grande verdade. O engenheiro ele não é pago para acertar 100% das vezes, mas sim errar o mínimo possível. Não tem como tu acertar todas as vezes. Posso dizer isso pela minha experiência também. Felipe, posso pegar esse gancho, se me permite? Claro, claro. O Andrei pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, porque na verdade a gente fala da engenharia aqui e tal, a gente tem no mundo 5 centros de engenharia que estão interligados. Então não é que a gente tem aqui uma visão fechada, a gente tem acesso àquilo que tem de melhor em tecnologia e é uma tecnologia da engenharia que é integrada, não é assim, Andrei? Exatamente, Kaique. Nós temos 5 centros de engenharia no mundo. Então, nós temos, por exemplo, o nosso centro corporativo, que é o da França, temos um centro na Romênia, na Ásia, né, no Brasil, né, entre outros. E com isso a gente consegue garantir, né, não só, como a gente já falou aqui, o melhor produto, melhor desenvolvido para o nosso mercado, mas também trazer toda a tecnologia que está sendo desenvolvida mundialmente hoje no meio automotivo. Por exemplo, no Kardian, a gente está trazendo uma nova arquitetura eletroeletrônica,
que possibilita justamente os 13 ADAS, né, os sistemas de assistência ao condutor, que o Cardian tem. Que inclusive é um diferencial em relação aos concorrentes diretos. Exatamente. Né? Tu falou uma coisa agora e é curiosidade pessoal minha. Qual a relação hoje? Eu sei que a Dacia hoje faz parte do grupo Renault, mas a Dacia começou como uma empresa independente, começou a produzir carros da Renault sob licença e aos poucos a Renault foi transferindo tecnologia para eles e acabou absorvendo a empresa. Hoje a Dacia ainda tem alguma coisa de Dacia ou ela é uma Renault focada para países emergentes? Como é que fica isso? É uma curiosidade minha, tá? Sim, é uma pergunta muito... Não, é uma boa curiosidade, já, né? É bacana de tentar... Obrigado pela pergunta, para poder esclarecer isso, né? O que acontece é, a Renault nasceu lá em 1898, né, com Louis Renault e seus 2 irmãos, né? E tudo isso como uma empresa de automóvel e tudo isso. O grupo cresceu. Hoje a gente chama de Renault Group. Grupo Renault, Renault Group. O Renault Group tem várias marcas. Foram ao longo dos anos, né, comprou, por exemplo, a Dacia, lá em 1999. A Alpine, que é uma marca esportiva. A gente tem uma linha toda de veículos comerciais leves. Então, hoje, o grupo funciona como uma empresa que tem suas várias unidades de negócio, né? Business Unit, digamos assim. E ela, inclusive, se modernizou nos últimos anos. Então, até trazer uma curiosidade, vamos dizer assim. Tem a área que nós nascemos dela, que é a área de automóveis, que tem as marcas Renault, Dacia, Alpine e os nossos veículos comerciais leves. Temos outras parcerias, como, por exemplo, a Nissan, né, e outras eventuais parcerias que temos aí em outros projetos específicos. Temos outra empresa dentro do grupo, recente, que é focada, por exemplo, em motores a combustão e híbridos, que é a Horse, que hoje é a unidade especialista do grupo para a produção de motores a combustão e híbridos, que hoje fornece para a Renault o motor, por exemplo, do Cardian, 1.0 turbo. É quase como um investidor que tem várias empresas. Então, o Renault Group é um investidor enorme e cada um faz a sua especialidade ali. Por essa fase de transição que nós estamos, também a Renault criou, em dezembro do ano passado, oficializou uma outra empresa que se chama Ampere. A Ampere é focada em veículos elétricos. Mas não é só... o que quer dizer veículos elétricos? Ela trabalha no desenvolvimento e na produção de baterias, motores e o software de definição do veículo. É algo super importante e bem complexo. Devido a isso, criou-se uma empresa especializada nisso, que trabalha, óbvio, com vários fornecedores e parceiros nisso. E essa empresa especializada, criada agora recentemente, com essa lógica de ter a Horse e ter a Ampere, vai desenvolver todos os carros elétricos do grupo. Então, vai desenvolver o carro, né, elétrico da Alpine, da Renault, da Dacia, se for o caso, né? Então, eu falo, é uma empresa do grupo que tem esse know-how que vai disponibilizar dentro do grupo. E já que tu falou de grupo e carro elétrico e tal, eu pergunto, quais são as probabilidades de nós termos novos carros elétricos da Renault aqui no Brasil? Porque nós já temos sim. hoje o Kwid elétrico, o Megane e o... Kangoo. O Kangoo, obrigado. Isso. Não, tem sim possibilidades, estamos trabalhando nisso. É provável que esse ano a gente tenha novidades em veículo elétrico, mais uma novidade. E aqui, acho que vale até fazer mais esse comentário. A gente trabalha, como eu disse, para oferecer essa tecnologia. E a gente tem 2 tipos de clientes bem diferentes. Os veículos de passeio, como é o caso do Megane, o próprio Kwid, tem que a gente chama dos clientes que querem inovação. A gente chama de early adopters, né? Em inglês, né, o termo que fala, aqueles caras que querem, saiu uma novidade, eu quero. Sim. E o elétrico tem muito disso. Estamos nessa fase ainda, é uma novidade. Então, a gente tem os carros de passeio que atendem muito a esse público. E tem os carros de veículos de trabalho. O Kangoo, furgão, é veículo de trabalho. E temos uma gama na Europa hoje, Master elétrico, Trafic. Então, temos outras possibilidades para esse outro tipo de cliente, completamente diferente. Esse cliente, ele não é emocional, ele é um cliente racional. Eu vou comprar um carro de trabalho que vai transportar cargas e tudo isso. Só que existe um fenômeno muito interessante que está acontecendo hoje, em todo o mundo e no Brasil também. Empresas têm que trabalhar dentro das suas políticas para reduzir o impacto de carbono, que se chama. O que é? Emitir menos carbono. Uma das formas
que, por exemplo, a empresa de logística, que, né, o grande contribuidor deles de emissão de carbono é o transporte de mercadorias, é adotar o veículo elétrico. E o veículo elétrico é zero emissão no uso. Sim. Bacana prestar atenção na fonte de energia elétrica. A fonte de energia que elétrica. Tem que ser limpa. Aqui no Brasil, como nós temos muitas hidrelétricas e também nós somos, não sei se a gente ainda é líder, mas em 2022 a gente foi líder em geração eólica e solar. Solar. Então, a energia nossa, em sua maioria, é bem mais limpa do que na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Exatamente, é um cenário que o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. Realmente, o número que a gente trabalha hoje lá, 84% da geração do brasileiro é limpa e tem crescido muito nos últimos anos a solar. E aí é um fenômeno interessante, que empresas, por exemplo, e hoje isso é possível ser feito, têm a sua própria geração de energia solar, por exemplo. E eu dou um exemplo muito claro. A Renault, em julho do ano passado, nós anunciamos, nós somos geradores da nossa energia elétrica. 100% da nossa energia elétrica nós cogeramos, que temos um parceiro, então é de fonte solar, zero emissão. E a gente vê esse movimento muito forte, né? E no mundo, no Brasil também, várias empresas de logística comprando veículos elétricos para transporte de carga. E a gente tem essa tecnologia, a gente tem esses produtos. Então, é essa outra área que nós também temos como oferecer soluções de mobilidade zero emissão. Bom, o que eu gostaria mesmo que vocês trouxessem é, com certeza, melhores produtos, novidades, cada vez mais para nós consumidores brasileiros. Afinal de contas, a gente não está aqui para dizer que o produto de vocês é bom porque eu gosto de vocês. Não, não é isso. O que eu falei realmente é algo muito sincero. Me surpreendi com o acerto do carro. Na tradução literal do negócio, ele tem muito chão, ele faz curva pra caramba, ele freia bem, ele é confortável, ao mesmo tempo alto para passar em qualquer tipo de terreno. E eu acho que aí eu vou ter que confiar em vocês, mas pelo que eu vi nas apresentações, um carro muito mais seguro na questão estrutural, nos equipamentos que vocês colocaram de segurança. Então, isso é o que nós precisamos. São carros mais acessíveis. É claro que R$100 mil muitas vezes não é acessível a uma boa parte da população, talvez a maior parte da população, mas lembrando que esses carros hoje são vendidos a R$100 mil, daqui a 3, 4, 5 anos eles vão ser carros que, se forem bem construídos, se forem carros duradouros, eles vão chegar a uma parte da população que hoje não consegue comprar o zero. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um produto que é bom novo e que eu espero que realmente continue bom daqui 5, 6 anos. Eu acho que é o que o mercado brasileiro precisa, é o que a nossa renda precisa. O que eu vi hoje realmente foi surpreendente. Parabéns para vocês, parabéns todo o time da Renault. Gostei demais do Kardia. Espero que os próximos lançamentos sejam assim ou melhor. Bacana, muito obrigado. Só faltou o motorzinho 1.3 naquele carro. Motorzinho não, né? Faltou. Aquilo ali, olha, uma versão esportiva, não vou dizer RS, que a RS não existe mais, mas a Alpine ali, o cara de Alpine ia vir muito bem. Ia vender pouco, a gente sabe que ia vender pouco, mas eu ia dizer, esse ficou perfeito. Bacana, acho que isso é bom, né? Sempre tem alguma coisa a mais para ser desenvolvido, né, André? Exatamente. Obrigado pelo convite. Vamos levar os parabéns aí a todas as nossas centenas de engenheiros, né? É isso aí, por favor, transmite a todo mundo, que eu sei que o trabalho nunca é feito por uma pessoa só, né? São muitas pessoas. E realmente é muito orgulho, né, de todo esse time, de ter desenvolvido, participar desse desenvolvimento, trazendo esse benefício, esse produto tão bom que a gente está entregando hoje. E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre ele. Eu que agradeço a presença de todos e me aguentar aqui, né? Porque vocês sabiam que eu ia fazer pergunta difícil. Quero saber de vocês aí em casa. Contem para mim aqui embaixo, o que vocês acharam? Vocês viram o Kardia ao vivo? Vocês tiveram oportunidade? Se não tiveram, passa lá na concessionária, faz o test drive, conhece ele ao vivo. E depois, se não for bom, me xinga. Me xinga porque eu achei bom. Pode ser que vocês não achem, enfim, né? Valeu, galera. Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook já existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?